Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Agora temos um vídeo de 1 hora do Luiz aí, chegou atochando na gente. Qual é? Bom, no vídeo de hoje vamos falar dos Space Marines, os defensores supremos da humanidade. Esses incríveis soldados super-humanos que protegem a humanidade no universo de Warhammer 40k. Mas talvez você se pergunte, o que é o Warhammer 40k? O que você tá falando, Kelvin? Preocupa não que eu vou te explicar. O Warhammer 40k ou Warhammer 40.000 é uma grande franquia que envolve jogos de tabuleiro, RPGs, wargames, videogames, quadrinhos, Aí o universo de Warhammer 40k se passa no ano 40.000. E nesse momento a galáxia toda está em guerra, deve ser foda. Raças, povos e civilizações. Uma dessas civilizações é a humanidade, eu e você. Quer dizer, eu acho que você é humano, né? Uma humanidade que vive dentro de um império ditatorial e teocêntrico. E o Império da Humanidade conta com várias forças formidáveis pra se defender. Mas de todas as suas forças, nada se compara aos Space Marines, ou Adeptus Astartes. Uma classe de super soldados doutrinados e modificados geneticamente para proteger a humanidade e o Imperador a todo custo. E é sobre eles que vamos falar hoje. Desde sua origem, sua história, vários eventos marcantes como a heresia de Horus, até a sua situação atual na lore e também como eles são criados. Vamos falar de muita coisa. Por aqui de milhões, eu quero fazer algumas breves observações. Para começar, a lore de Warhammer 40k é muito rica e muito complexa. É como se fosse uma teia de aranha, sabe? Você puxa um fiozinho e mexe toda a teia. Fazendo esse vídeo eu percebi isso. Era pra ser um vídeo de 20 minutos e deve ter dado mais de 1 hora, né? Então assim, é um vídeo com bastante informação, mas eu tentei deixar bem claro e bem gostosinho de ouvir. E assim, pessoal, eu revisei bastante, eu estudei bastante. Meu Deus do céu, que trabalho que deu fazer esse vídeo. Assim, se você for um especialista em Warhammer 40k e perceber algum erro, ou às vezes até uma informação importante faltando, fica bravo comigo não. Deixa nos comentários aqui que numa próxima oportunidade eu trago as correções. Se até o Nerdologia, que é um canal de ciência, comete alguns erros e corrige no próximo vídeo, não é o meu canal aqui de videogame. Quem é Nerdologia? Só que eu tento não cometer. Pedimos perdão pelo vacilo. Outra informação importante. O Warhammer 40k, apesar de fazer um certo sucesso no Brasil, ele é popular mesmo fora do Brasil, como nos Estados Unidos. Deixa eu ver saber dessa história. Então a maior parte dos conteúdos que eu li, eles estavam em inglês, e não tinha tradução. Então, pra não ficar falando assim, participaram da Horus Heresy, causada por Lorga e os Luna Wolves, depois que os World Barriers e começaram a venerar os Chaos Gods no Eye of Terror. Então assim, tirando os nomes próprios, eu traduzi muita coisa. Se você perceber alguma tradução que não ficou tão legal também, deixa nos comentários. No mais, já deixa seu like e bora pro vídeo. Como eu disse no começo do vídeo, o universo de Warhammer 40k está em constante guerra. Diferentes raças, povos e civilizações. Tá todo mundo brigando com todo mundo o tempo todo. Esses povos ou raças, eles se organizam no que a gente chama de facções. E uma dessas facções, ou povos, é a humanidade, ou o Império dos Homens, ou o Império da Humanidade. Como o próprio nome sugere, ela é constituída pelos humanos da galáxia. E o Império da Humanidade é liderada pelo Deus Imperador, o homem imortal que rezam as lendas ter mais de 10.000 anos. E na eterna guerra pela sobrevivência e dominação da galáxia, o Império da Humanidade dispõe de forças formidáveis. Mas com tanta história assim, os caras não fazem pouco jogo, né, mano? De bilhões de soldados espalhados por toda a galáxia. Mas São nada se compara jogos aos Adeptos Astartes, também conhecidos como Space Marines, criados pelo próprio Deus Imperador para ser os defensores supremos. Chegou a jogar, José, isso aí? E a última linha de defesa da humanidade. Sem eles, a raça Tem o humana foco no online, porque gosta. No vídeo de hoje vamos explorar quem são esses guerreiros formidáveis, como eles foram criados e qual a importância deles para a humanidade. E quebra assim ainda vai entender por que eles são basicamente a cara de Warhammer 40k. Que top os brinquedos da humanidade. Para falar com mais detalhes sobre os Space Marines, primeiro a gente tem que falar da própria humanidade e do Imperador. Primeira coisa que você tem que entender é que o Warhammer 40k se passa no futuro da nossa realidade. Então, no passado do Warhammer 40k, essa era a Terra. Tudo começa mais ou menos no ano 3000, quando os seres humanos descobrem uma maneira de fazerem viagens interestelares. Essa era chamada de Era começa no ano 3000. Foi quando a humanidade começou a estabelecer as suas primeiras colônias interestelares. Então a gente avança até o ano 15. Isso aí, Claudinho. Essa era chamada de Era da Tecnologia, pois foi o ápice da civilização. No ano 3000. 10.000 anos, entre o ano 15.000 e 20. Mas é mais pra ti do que pra mim esse jogo, José, porque o foco mesmo é o online do jogo. Eu, como não curto, ia gostar bastante, mano. Classes e tal, evoluir elas. 5.000 foi a era que a civilização humana mais prosperou, com diversos avanços tecnológicos. Nunca a humanidade começa no ano 3000. Nem antes e nem depois. E foi estabelecida a primeira civilização. É por causa do modo campanha porco, Bruno Leão, bem fraquinho. Com a capital na Terra. Porém, esses avanços tecnológicos, apesar de facilitar a vida e trazer prosperidade, curto e faltou coisas. E grande destruição, trazendo fome e sofrimento. O que fez aos poucos as pessoas darem cada vez mais as costas pra tecnologia e pra ciência, vendo. Olha só como é que pode, né, cara? Tu falou uma coisa importante agora, Bruno Leão, que me fez pensar numa coisa pra falar pra vocês. Olha como o modo campanha é importante dos jogos. Olha o Warhammer. Morreu. Ninguém fala mais. Olha o Dragon Ball. Morreu. Ninguém fala mais. Por quê? Campanha porca. Seus avanços e seus frutos como algo maligno. Jogo curto. Cada vez mais pra superstição. Sem conteúdo offline. Talvez o maior avanço da humanidade durante a era da tecnologia. Já era. Ninguém fala de Dragon Ball mais. Faz tempo. Dos Homens de Ferro. Parece que nem falaram. Que faziam todo o trabalho pra humanidade, desde trabalho braçal até vencer as suas batalhas e conquistar a galáxia. Mas esses Homens de Ferro se tornaram o terror da humanidade quando estourou as revoltas cibernéticas. Todos esses androides se revoltaram contra seus mestres orgânicos, levando a humanidade a uma guerra nunca antes vista. Dezenas de bilhões de pessoas morreram. E aquela que era antes a civilização mais poderosa da galáxia ficou completamente fragmentada. E durante aproximadamente o ano 25.000 até o ano 30.000,
30.000, a humanidade passou pelo que era chamado de a Era dos Conflitos, ou a Longa Noite. Uma era apocalíptica que a raça humana estava fragmentada e espalhada por toda a galáxia. Guerras civis, fome e morte se espalhavam por vários planetas. A humanidade estava à beira da extinção. Uma breve explicação. No universo de Warhammer 40k existe o que a gente chama de plano imaterial, ou o Warp. Como e é assim, acessando esse plano imaterial que as naves são capazes de fazer viagens mais rápidas que a luz, que é o que possibilita a exploração espacial. E uma das coisas que mais marcou a Era do Conflito eram grandes tempestades no plano imaterial, prejudicavam grandemente as viagens mais rápidas que a luz, isolando sistemas, planetas e setores inteiros da galáxia. Esse é um dos motivos que muitas pessoas dizem que a Era dos Conflitos também é marcada por muito isolamento. E nesse cenário de devastação, a partir das ruínas da Terra, surge... Ah, pera aí, eu não entendi, cara. Como que uma hora o cara tá com cabelo e o outra hora careca? Mas o que é isso, cara? Mas... Um homem poderoso e com habilidades psíquicas, um homem que viria a ser conhecido simplesmente como o Deus Imperador. A origem dos adeptos Astartes. Esses Ele Astartes decide são que muito estava na hora foda. dele tomar o destino da humanidade em suas Voltou mãos o e fazer cabelo. algo pra salvá-la. E a partir de uma intensa manipulação do código genético humano, ele cria uma força de homens que eram mais fortes, mais ágeis e mais potentes. Esses batalha, caras são os foda. Guerreiros Trovão. E com seu exército de Guerreiros Trovão e outras forças geneticamente modificadas, ele conquista o planeta Terra, assim como ele conquista o Reino da Lua. Mas os Guerreiros Trovão não eram perfeitos, eles tinham várias falhas, uma instabilidade mental e seus corpos frequentemente rejeitavam as modificações. É nisso que o Deus Imperador volta ao seu projeto para criar novamente soldados modificados. E a partir de seu próprio código genético, o Deus Imperador cria 20 primarcas, 20 generais super-humanos e imortais. E a partir do DNA desses 20 primarcas, o Deus Imperador cria 20 legiões de super soldados, conhecidos como Adeptos Astartes, Rodelões. Space Marines. Cada legião dessa podia chegar na Cara casa de mudando de centenas de skin, hein? milhares de Space Marines, centenas de milhares de... Mito bugou Death Stranding no Xbox do irmão Porco, ele perdeu o save de 10 horas. Que console bem desgraçado. Ele disse que vai voltar com Silent Hill agora. Tá, mas pera um pouquinho, mano. Ele jogou no Xbox. Salve, Luiz! Ele jogou no Xbox. Como é que ele perdeu o save se o save é na nuvem constante? Não tem como perder save no Xbox. O save é constante na nuvem. Se perdeu é só baixar de novo? Ou vai dizer que é tão burro assim que não... Vai voltar com Silent Hill agora? Ah, mas eu quero ver mais. Esqueci dessa porcaria aqui, né? Ah, mas como assim, mano? Mas o cara já peidou pro Death Stranding. Meu Deus, cara, ele peidou da outra vez, peidou de novo. Cara, que vergonha, mano. Ai, que vergonha. Tá no último vídeo dele falando? No que ele fez outro vídeo? Não acredito. Mais um vídeo do Death Stranding? de super soldados geneticamente modificados para serem bem maiores, bem mais fortes, bem mais resistentes, imunes a praticamente qualquer doença, com suas emoções neutralizadas, treinados e doutrinados a defender o Império e o Imperador a todo custo. O único motivo de sua existência é servir e proteger o Imperador e seu Império. Com seus 20 primarcas, suas 20 legiões de Space Marines, com milhões de Space Marines, juntamente com outras forças, como os Adeptos Mecânicos, mas eu não vou falar dos Adeptos Mecânicos não, eles rendem um vídeo à parte. E com essas forças o Imperador parte naquela que seria esses Adeptos Mecânicos ali é o que faz as evoluções no jogo lá pra nós. Galáxia agora sob um só governante. Quer dizer, ele planejava partir na Grande Cruzada com essas do nada o cara fica careca, mano. Complexa, cara. Quando eu acho que o vídeo tá certinho, eu tenho que inserir uma contextualização. Vocês lembram que eu falei que tinha o plano imaterial, que é o Warp, que as naves usam pra fazer as viagens mais rápidas que a luz? Pois é, o plano imaterial também é lar dos deuses do caos. Os deuses do caos, ao ver que o Imperador tava criando esses 20 primarcas, seres tão poderosos que iriam liderar as tropas do Imperador, os deuses olharam pra aquilo e ficaram temerosos. Com tamanho poder e força militar, o Imperador seria capaz de impor a sua própria ordem na galáxia. Leonardo. E, por consequência, desfazer a ordem dos deuses do caos na galáxia. E pra impedir isso, os deuses do caos abriram um portal direto no laboratório do Imperador, raptando os Reagindo ao trailer do Stalker? Ah, entendi. primarcas ainda em crianças em suas cápsulas, teletransportando eles para vários pontos da galáxia. Durante a Grande Que Cruzada, história o bem Imperador louca, iria encontrar todos os primarcas em vários planetas diferentes. Eu tava vendo aí, Luiz, quando ele falou no início que a história começa no ano 3000. Eu nem sabia disso, cara. E olha que eu já vi uns 185 mil vídeos aqui dessa série. Eu não tinha visto alguém falar nada disso ainda. A Grande Cruzada marca um breve período na história da humanidade de pouco mais de 200 anos, quando o Imperador conquistou planeta após planeta. E um desses planetas foi Ulanor Prime, um planeta localizado no sistema de Ulanor. Esse sistema abrigava o primeiro grande Império Orc. Foi marcada pela Cruzada de Ulanor, uma série de operações militares para destruir o Império Orc do Lorde Ulnak Urg. A Cruzada de Ulanor também é marcada pela maior quantidade de Orcs já derrotadas em um só combate pelas forças do Império. Essas operações lutaram mais de 100 mil Space Marines e mais de 8 milhões de soldados, como também 600 naves espaciais de batalha com toda a sua tripulação. A Cruzada de Ulanor é considerado o ponto alto em toda a Grande Cruzada, como também marca o acontecimento que geraria uma série de acontecimentos que mudaria as legiões de Space Marines, seus primarcas e enfraqueceria o Império da Humanidade. Eu acho, o mestre de guerra. E após derrotar o grande Império Orc de Ulnak Urg, surge um herói de guerra, a única explicação. surge uma figura militar imponente, surge
Horus, o primarca dos Lobos Lunares. E como reconhecimento Olha do que seu desempenho foda, militar, mano. Esse o é imperador fodão. nomeia Horus mestre de guerra. O título militar único e mais alto de todos, acima dele estava apenas o imperador. Mas o que o imperador não sabia é que isso se mostraria um grande erro. Só uma contextualização pra vocês. Vamos lembrar lá na criação dos Space Marines e dos primarcas. Os primarcas foram feitos a partir do código genético do imperador e os Space Marines feitos a partir do código genético dos primarcas. Isso faz dos primarcas, de certa forma, filhos do imperador e irmãos entre si, assim como faz dos Space Marines filhos dos primarcas e netos do imperador. Então, quando o imperador nomeia Horus mestre de guerra, isso gera inveja, insatisfação e nervosismo entre os outros primarcas. Como o imperador pode levantar um superior entre iguais? Como ele pode abertamente ter um filho favorito? Esse talvez tenha sido o primeiro erro de seu império. Com essa grande vitória, o imperador volta à Terra para começar a trabalhar em um grande projeto que iria beneficiar toda a humanidade e deixa em seu lugar Horus, agora mestre de guerra. Dessa forma, os primarcas e os Space Marines não iriam mais lutar ao lado do imperador, não iriam mais lutar com seu pai, Caramba, mas iriam Zé. obedecer e tratar com autoridade máxima Horus, um de seus irmãos. E tudo piorou ainda mais quando o imperador anunciou que, para focar completamente em seu projeto, ele iria se afastar não só de seus deveres militares, mas também de seus deveres burocráticos, criando assim o Conselho da Terra, um conselho formado por nobres e burocratas. Mas, ô, Johnny, foi sucesso esse último jogo aí? Sendo bem sincero, foi sucesso mesmo? Porque, cara, eu não vi ninguém falar do jogo, a não ser eu, assim, né? Algum outro que jogou e tal, mas... eu acho que não foi sucesso nenhum, cara, infelizmente. Acho que o marketing foi ruim. É que o jogo não tem conteúdo offline, né, mano? A maior parte, 90% do jogo os desenvolvedores ficaram satisfeitos. Poxa, o pouquíssimo conteúdo do jogo acaba abandonando, fazendo o cara abandonar o jogo. Eu só zerei. Fica muito repetitivo, sabe? Não tem muita graça. Fora que tem que ficar... muitas vezes os caras me expulsavam do jogo. Por motivo algum, assim, sabe? O cara perdia todo o tempo. Uma palhaçada. Iriam cuidar de todos os problemas administrativos Online é do porcaria. império. Ou seja, os primarcas não iriam mais responder diretamente a seu pai, iriam responder a um conselho de homens e mulheres inferiores que nunca viram uma gota de sangue na vida. Eles não eram mais filhos do imperador. Eles eram apenas uma casta militar. Mas no fundo, esse era o desejo do imperador. Ele queria que a própria humanidade se governasse. Ele não tinha nenhum tipo de plano vaidoso para se tornar uma divindade ou um imperador eterno. A decisão do imperador de colocar seus primarcas sob a administração de meros humanos criou grande ressentimento em boa parte dos primarcas, sendo Horus talvez o que mais ficou afetado com isso tudo. Ele via no imperador um pai, mas agora ele via um pai traidor, um pai que colocou ele nas mãos de meros mortais indignos e começou a tramar uma rebelião contra o imperador. Todo esse ressentimento que pairava tanto nos primarcas como nos Astartes, ele é algo que os deuses do caos iriam explorar para enfraquecer o imperador. Antes da gente seguir, hora de mais uma contextualização. Vamos falar brevemente de Lorga e o planeta Colchis. Lorga, o primeiro corrompido. Vocês lembram que eu disse que, temendo o poder que o imperador viria a ter, os deuses do caos raptaram todos os seus filhos, ainda no estágio embrionário, em cápsulas, e mandaram eles para vários Falei, planetas da Anderson. galáxia, correto? Um desses Difícil primarcas pra caralho. foi no planeta de Colchis, um planeta extremamente religioso e supersticioso, e lá ele foi encontrado por um homem que o adotou e o batizou de Lorga. O DNA de Lorga fez com que ele crescesse de uma velocidade muito rápida, com poucos Por isso que eu dias, gosto ele mais do era uma 3, criança, e com pela poucos anos dificuldade. ele era um adulto. E Lorga teve várias visões da chegada do imperador, e ele começou a ver o imperador, seu pai, como uma divindade, como um deus. E a partir dessa visão, ele estabeleceu o culto à figura divina do imperador, e ele impôs essa religião em todo o planeta, a partir de vários conflitos armados. Muito tempo depois, quando o imperador finalmente chegou ao planeta de Colchis para reclamar seu filho há muito perdido, ele foi recebido como um deus. As pessoas o adoravam e faziam vários rituais religiosos a seu favor. Mas o imperador Foda não um gostou dragão, nada nossa, disso. falou Ele que não era queria aquilo. aprisionar a humanidade nas algemas da superstição e da religião. Ele não queria ser visto como um deus. Ele queria trazer a ciência, a razão e a lógica para as pessoas. Assim o imperador nomeou Lorga. Eu acho que esse vídeo é uma... ele deve ter outros vídeos que ele fez. E aí ele cortou as partes e juntou pra fazer tudo num vídeo só. Eu acho que foi assim. Por isso que ele tá cada vez com uma skin diferente. Marca da 17ª Legião, que seria conhecida como a Legião dos Carregadores da Palavra. Nesse ponto da Grande Cruzada, cada legião era responsável por conquistar certos O planetas Luiz. no processo de reunião. Ô Luiz, ô Marcelo. Quem quiser pode tirar o vídeo também, viu? Tem essa opção. E tá mais fácil agora. O último que comeram o rabo foi o RM. Eu me lembro, sim, que tiraram o vídeo dele. Unificação da humanidade, mas Lorga e a sua legião de um método diferente. Vai cagar, Estavam Marcelo. apenas através da lógica, da ciência e de operações militares. Eles tinham um objetivo quase de evangelização. Eles Pior que é pregavam e foda, Luiz. espalhavam a palavra da fé no imperador. Seus métodos eram muito mais lentos, porém a força da religião fazia com que os planetas conquistados por eles tornassem cegamente leais e obedientes. Por amor a seu filho, o imperador fez vista grossa aos métodos de Lorga por muito tempo, mas isso incomodava cada vez mais. O imperador já estava cansado de expressar o quanto ele estava insatisfeito em ser considerado uma divindade, o quanto ele estava insatisfeito em trazer planetas para o império a partir da religião, pois aqueles que se recusavam a adorar o imperador como um deus eram severamente castigados ou massacrados. Até que chegou um dia que o imperador decidiu botar um ponto final nisso. Ele deu a tarefa para o primarca Roboute Guliman e sua legião dos Ultramarines para destruir a cidade de Monarquia, a capital do planeta Kur, e considerada o planeta perfeito, pois era um planeta que tinha total devoção ao imperador e considerado Pelo que eu entendi, essa lore aí, eles... várias pessoas que criam ela. Uma pessoa só não ia criar, mano. Como é que o cara vai juntar todas essas...
O lore aí não é numa cabeça de uma pessoa só, mano. Acho que tem várias pessoas, pelo que eu já entendi, são vários que criam. Uma das cidades mais Olha o Leonardo Lopes ali, tá lá no início do vídeo, cara, comentando um negócio nada a ver, olha. importantes para a 17ª Legião, a Legião dos Carregadores da Palavra. Após a cidade ser completamente devastada, o próprio imperador... Os caras não atualizam. O planeta de Kur convocou toda a Ó, o planeta de Kur. 17ª Legião, os mais de 100 Planeta Space Coquinho. Marines, juntamente com o próprio Lorga, e humilhou eles, ordenou que eles se ajoelhassem e falou com todos eles que eles falharam com o Imperador e com toda a humanidade. Lorga ficou completamente desorientado. Como o Imperador pode recusar Jesus. sua adoração tão sincera e fervorosa? Após isso, Lorga caiu em profunda depressão. Mas um homem se aproximou dele, Corfire, o homem que o encontrou quando ele caiu no planeta de Coaches e o adotou como um filho. Corfire conversou com Lorga e explicou que a Legião dos Carregadores da Palavra era uma legião de adoradores e que se o Imperador não queria ser adorado, eles deveriam encontrar divindades que fossem dignas de sua adoração. E assim, Corfire, com o capelão da 17ª Legião, Erebus, diz para Lorga... Boa tarde, Marcelo Medeiros. Tanto Marcelo, cara. dignos de sua devoção. E assim, Erebus e Corfire falam com Lorga sobre os deuses que há muito tempo eram adorados no planeta de Coaches. Fala com ele sobre os deuses do caos. Ao serem contatados, esses deuses do caos eu queria ver mais, cara. Aceitaram sua Eu devoção. digo que queria ver em algum jogo. Volta com sua legião Salve, Bronx. cruzada, mas agora ele não via mais o imperador como um ser digno de adoração, de devoção. Tinha que ter um muito jogo menos com de esses caras aí, obediência. mano. E paralelamente aos seus serviços na Grande Cruzada, ele começa uma jornada espiritual, uma jornada para encontrar os deuses do caos. Cada planeta que Lorga e sua legião, os portadores da palavra, conquistavam, eles coletavam qualquer vestígio de informação que pudesse os levar até os deuses do caos. E foi no planeta de Cadia Prime, localizada no sistema Cadia, que ele ouviu falar sobre o Olho do Terror, uma tempestade material, sabe aquelas tempestades Warp que eu falei? Que era permanente, que não cessaram ao fim da Era dos Conflitos. E ele ouviu dizer que em Cadia Prime era possível escutar vozes vindas da tempestade, vozes do plano imaterial, vozes do caos. E foi ali que ele descobriu a verdade primordial. E originalmente vários cultos pela galáxia adoravam a mesma divindade, adoravam os deuses verdadeiros, os deuses do caos. E assim ele acessou O chroma key todo cagado do cara tá me dando uma agonia lá em cima, lá. Lá em cima e aqui do lado, olha. Tá me agoniando isso, da cara. ruína, o que o transformou em outra coisa pra sempre, fazendo com que Lorga fosse o primeiro primarca corrompido pelo caos, e consequentemente a sua legião foi a primeira legião corrompida pelo caos. Então, como também os primeiros a verdadeiramente traírem o imperador em seus corações. E assim Lorga partiu para espalhar a verdade que ele havia descoberto pela galáxia. Mas ele se deparou com algo inesperado. A humanidade era leal demais ao imperador. E apenas o derramamento de sangue iria abrir os olhos da humanidade. Parece o Cardoso, esse cara, Se tem hein? uma coisa que a Grande Cruzada deixou claro, é que Será que apesar não da é? superioridade dos primarcas, seja fisicamente ou mentalmente, eles compartilhavam várias falhas com os humanos, como vaidade, egoísmo, ambição. E da mesma forma que Erebus e Corfire exploraram isso em Lorga, Lorga iria explorar isso em Horus. A corrupção do mestre de Olha guerra. só essas armaduras, cara. É muito foda. Durante uma tensa batalha no planeta de Davin, Horus foi ferido por uma lâmina caótica, o envenenou e o deixou à beira da morte. Os lobos lunares, temendo perder seu primarca, seu pai, estavam dispostos a fazer qualquer coisa pra salvá-lo. E foi nesse momento que Erebus se aproveitou, ele manipulou os lobos lunares, a legião de Horus, para que eles recorressem a rituais profundos. Ô, Marcelo, eu gostaria de saber se tu é viado. Ô, Marcelo Medeiros. Durante esse ritual, o espírito de Horus foi teletransportado pro plano imaterial. Lá, os deuses do caos... É, mostraram ô, a Lucas. Horus o futuro da humanidade. Podia ter Uma cortado, sociedade hein? que era uma ditadura teocêntrica, opressora e sem nenhuma liberdade. Essa visão deixou Horus perturbado e, juntamente com seu ressentimento em relação ao imperador, fez com que ele aceitasse a oferta dos deuses do caos. Nos deu o imperador. Você viu que talvez o Mortal Kombat vai ter jogos de campanha? Ah, esquece o Mortal Kombat, mano. Esquece, cara. Mas, ô Ghostface, quem é que perde save no Xbox se o save do Xbox é na nuvem? Não tem como perder save no Xbox, cara. É na nuvem, cara. Não tem como, mano. O cara mentiu. Que lhe daríamos a galáxia. Mal sabia ele que essa visão de um império da humanidade, ditatorial, teocêntrico e opressor, seria na verdade uma consequência de seus próprios atos. Ao acordar, Horus estava corrompido e começou a juntar outros primarcas juntamente com suas legiões para tramar sua grande traição contra o imperador. Mas um dos outros primarcas, Magnus, o Vermelho, ao ver o que estava acontecendo, se desesperou para avisar o imperador. Em seu desespero para contactar o imperador o mais rápido possível, Magnus usou Tem até magia, travesti na mas, lore do... amigavelmente, ele destruiu todas as defesas isso que o da Terra, Luiz- fazendo com que o imperador achasse que ele era o traidor. Assim, ele ordenou que o planeta de Magnus fosse completamente destruído como Né, José? GTA 6 é sendo Game Pass? Que bom, cara. Que bom. Deu Caxias vai ter alguma coisa pra jogar. punição. Voltando a Horus, a essa altura do campeonato, ele precisava de uma maneira de eliminar todos os elementos que ainda fossem leais ao imperador dentro das tropas que ele comandava. Pra isso, ele planejou uma sempre operação tem, né? que mais tarde seria chamada pelos estudiosos do Império como a atrocidade de Istvan III. O massacre de Istvan III. Pois o governador local de Istvan III também... Cara, o único foda desses vídeos assim, grande, complexo, eu não tenho o que comentar, mano, porque eu tô aprendendo agora o negócio, eu não conheço essa história direito, mano.
Por mais que eu já tenha visto muito, sabe? Tinha se corrompido ao caos e passou a praticar as artes proibidas do caos. E assim se declarou como independente. Mas o Marcelo Marcelo. Horus pelo Conselho da Terra a missão de retomar Istvan III para o Império. Sabe, Mas o que o LR? Conselho da Terra não esperava é que isso fosse dar a Horus as condições perfeitas para ele expurgar os elementos leais ao Imperador dentro de suas tropas. Assim ele envia à superfície do planeta de Istvan III todos os Astartes leais ao Imperador. E após eles capturarem a capital de Istvan III, ele revela o seu plano e bombardeia a superfície do planeta com bombas virais, matando instantaneamente bilhões de civis, praticamente todas as tropas leais. Mas alguns sobreviveram e conseguiram avisar os seus irmãos que Gear eram capazes de supinhou, resistir e lutar valendo bravamente essa durante história aí, meses, né? mas sem sucesso, pois acabaram sendo esmagados pelas forças de Horus. A morte Ia dos ser, Astartes Lucas. leais ao Imperador é marcada como o início umas da 35 heresia de Horus. temporadas pra A operação explicar a liderada por metade. Horus em Istvan III foi considerada um sucesso e assim ele deu continuidade ao seu plano. Agora ele era muito mais ambicioso, era eliminar completamente os primarcas e as legiões leais ao Imperador. Massacre do desembarque. Olha lá, o Luiz já tá se justificando já. Ué, mas o Warhammer tem até primarca que é bissexual, o Halo também. Claro, por isso que tu gosta, né, Luiz? Isso aí, Luiz, vai se afundando, é. Parabéns. Em vez de ficar quieto, ele se afunda. Assim ele armou uma armadilha em Istvan V. Horus havia estabelecido uma base de operações. O Luiz, e suas ele tropas não muito sabe a hora de próximas ficar Istvan quieto, III, né, cara? Istvan V. E a essa altura do campeonato, seus atos condenáveis em Istvan III já eram de conhecimento público. A superfície de Istvan III era um grande cemitério e assim todas as outras legiões foram mobilizadas para realizar um grande ataque contra Horus. Essa operação, realizada pelo Império, seria liderada pelas legiões dos Mãos de Ferro, os Salamandras e a Guarda-Corvo. Mas Daqui a pouco aparece na história uma travesti Luiz, o nome da... Luiz Primarca. É. o que eles não esperavam é que outras legiões, que supostamente faziam parte do grande exército imperial, na verdade eram traidores. Eu não quero que o Gears vá pro play, mano. Não, eu vou enfiar essa Xbox no cu do Luiz. Poucas vezes na história da galáxia foi reunido um exército humano tão grande. A É Luiz, tropas, naves, tanques, é tão grande que é quase impossível calcular exatamente. Ah, do tamanho do irmão porco? Os porco? imperiais desembarcaram na superfície do planeta de Istvan V, acreditando que estavam prestes a esmagar Eu as com forças de Horus. bombeiro. Eles foram pegos de surpresa. As legiões traidoras que fingiam estar do lado imperial realizaram um ataque devastador, massacrando quase todas as tropas realmente leais. Esse evento seria conhecido como o Massacre do Campo de Desembarque. Por que não faz jogo desses massacres aí, mano? Das forças leais ao imperador. E nesta noite, o céu Oi? cinza de Istvan V É só brilhou combate laranja, essa história, refletindo mano. a luz emitida pelas milhares de piras que foram acendidas para queimar os corpos. Confiante depois da minha vitória contra as forças imperiais, o próximo passo parecia óbvio: juntar as forças. Caralho, tá um temporal aqui, a internet caindo toda. Puta que pariu, dilúvio. Parece quando anunciaram o Pro, né, cara, o dilúvio. Traidoras e partia em direção à Terra, onde ele iria enfrentar pessoalmente o imperador. Se preparando para atacar a Terra. Oh, se preparando para atacar a Terra. Mas, apesar de ter saído E há com sotaque, mano. Salve, Robbie. Grande parte das forças imperiais, as próprias forças de Horus também sofreram baixas, o que tornava pouco prudente um ataque direto à Terra neste momento. Para compensar isso, Horus fez diversas alianças com forças humanas. Um aliado importantíssimo de Horus nesse momento foi o Mecanicum Sombrio, liderado por Kel-Borhal, que controlava Marte e suas grandes forjas. O que é o Borral? O que é isso? Você acha que o Xbox tem um ecossistema perfeito para receber os novos jogos? Tem, mano. Só tem que receber, né, cara? Só tem que ter o que jogar, né, mano? Com fábrica e tecnologias avançadas, foi essa aliança que forneceu às forças traidoras um suporte vital, incluindo equipamentos, reparos e máquinas de guerra. Esses mecânicos permitindo que é Horus foda. continuasse sua guerra galáctica e se preparar para o ataque final contra a Terra. A heresia de Horus jogou a humanidade novamente nas trevas, numa guerra que se arrastou por longos 7 anos. Essa época seria chamada de Era das Trevas, onde a humanidade ficou marcada pela anarquia e confusão. Como identificar e separar traidores de leais? Apesar das legiões serem grandes grupos de Astartes, agindo sob as ordens de Sabe o um capitão monarca, dos games? elas muitas vezes se dividiam em contingentes bem menores, espalhados em várias missões pela galáxia. Muitos desses contingentes Tranquilo. menores estavam longe o suficiente para não serem corrompidos pelo caos, diferente de seus irmãos, lutando em batalhas isoladas por todo lado. E foi a partir desses rebeldes dentro de rebeldes que surgiu uma nova classe de Astartes, os Black Shields, ou escudos pretos. Como forma de esconder sua associação a uma legião traidora, por vergonha ou desonra, eles pintavam suas armaduras e o símbolo de suas legiões de preto, enquanto outros até mantinham suas cores originais, alegando serem os verdadeiros herdeiros de suas legiões. Mas o que aconteceu com essas Sabe, Ghost? diversas células resistentes, na maioria dos casos, é um mistério. Uma coisa importante a se dizer é que mesmo antes da traição de Horus, vários mundos já tinham passado por algum tipo de corrupção pelo caos. Então quando Horus, o mestre de guerra, inicia sua guerra civil, muitos planetas, mesmo que extremamente distantes de onde as tropas de Horus estavam, se uniram à sua causa. E os que não se Foda que a uniram, maioria muitas das coisas vezes, que ele eram fala não tem o que mostrar, né, mano? Porque os caras não fizeram nada. Deve ser só livro e coisa. Não sei porque que tem uma lore tão grande e os caras não fazem nada no bagulho, submissão mano. total ou destruição. Um Essa jogo a abordagem cada perversa, 5 anos. cruel e radical, espalhava medo e terror pela galáxia, fazendo com que vários mundos muitas vezes se rendessem sem nenhuma resistência, apenas por medo. Como esse vídeo aqui é um apanhado geral sobre os Space Marines, eu vou deixar muita informação da heresia de Horus de fora. Sim, parece que eu falei muita coisa até agora, mas... meu Deus.
A lore de Warhammer é muito grande, é muita coisa. Então, do que eu falei até agora, até a rota pro ataque final à Terra, Não tem que mostrar, né? muita batalha. A única coisa que tem que saber por enquanto é que alguns primarcas corrompidos pelo caos se tornaram primarcas demoníacos, ou daimons. Eram basicamente a personificação dos próprios deuses do caos. Dá pra fazer um jogo sobre cada um daqueles caras ali. Massacres, derramamentos de sangue. Que pena, Luiz. Manipulando a energia do caos, surgiram também demônios do plano imaterial. Ah, só pra te avisar, Luiz, tu, o José também que me mandou conteúdo pra ler, em janeiro eu vou tirar só pra leitura, tá? Tem muita coisa. O José me mandou uns HQ ali, uns mangá. O Luiz também me mandou uns livros. Eu vou deixar pra fazer essas coisas em janeiro, tá? Em janeiro eu vou tirar só pra fazer isso aí. Só pra leitura. Para se unir às forças de Horus. Mas muita coisa fica de fora. O cerco à terra. Quando o Horus conseguiu reunir tropas Tem bastante e forças conteúdo, suficientes, sim, no ele Mito partiu TV. em direção à Terra, começando o que é chamado o Cerco à Terra. Ele começou o Cerco à Terra bombardeando a superfície do planeta, e mesmo as poderosas forças de defesa e resistência localizadas na Lua, tendo conseguido impedir apenas o avanço de 1/4 da poderosa frota de Horus. O bombardeio da superfície Lucas. durou vários dias. Nisso também, forças dos Space Marines A lore, o que ele falou é engraçado mesmo. A lore do jogo é tão grande que o cara começou a fazer o vídeo careca e terminou cabeludo. Bah, mas é verdade, né, ô Luiz? Eu não esqueço, José. Eu não esqueço. Ah, já fez o final ruim? Ah, mano, é impossível o cara ver um vídeo de um jogo bom assim e não querer jogar, né, mano? Eu só não joguei porque, meu Deus, eu já fiz tanta coisa naquele jogo, cara. Eu jogaria a versão do Saturn, que eu não joguei ainda. Ah, é Spike Armor, acho que é o nome dela. Uma coisa assim. Bah, que jogo bem foda. Você já jogou, José, o Castlevania? O Sinfonia? Meu Deus do céu. corrompidos pelo caos, desembarcaram na superfície do Baita planeta com o gote. objetivo de capturar vários portos espaciais próximos ao Palácio Imperial. Quem não Na medida jogou que vai esses pro portos caíam, inferno. mais tropas traidoras eram desembarcadas, desde soldados, astartes e poderosos titãs. Na medida que as forças traidoras avançavam, as forças Titãs? defensivas foram ficando cada vez mais Seria novidade. encurraladas e acuadas nas muralhas do Palácio Imperial. Mas por um certo tempo, essas muralhas pareciam intransponíveis. As forças do caos não conseguiam penetrá-las. Mas o Imperador da Humanidade via que a ameaça caótica estava crescendo de maneira exponencial. A traição de Horus havia enfraquecido as barreiras Obrigado, psíquicas da Terra e ele precisava fazer algo Zerei quando eu era pequeno, mas só fiz o final ruim. Ah, como é que tu vai saber? Como é que tu vai saber, criança, que tem um final certo? Eu só vi porque eu tinha uma revista, ou algum amiguinho da escola me falou, não lembro na época. Era assim, a informação era assim, cara. A informação era valiosa antigamente, cara. Antes de ter celular. Era tipo assim, era carta. A galera mandava carta pro desenvolvedor perguntando, esse aqui é o final mesmo. E ele não, daí ele mandava lá, sabe? Era assim, cara. Era um bagulho quase nível Red Dead o negócio, cara. Tinha que ir de cavalo pegar as informações. Ô Marcelo Medeiros, por que tu não... Olha, o Marcelo Medeiros, faz um favor, cara. Eu já percebi que tu tá querendo atenção. Ó, tem tinta vermelha na tua casa? Faz o seguinte. Abaixa as calças, na tua bunda tu desenha um alvo assim, olha. Vermelho assim, sabe? Faz um círculo e no meio das bandinhas da bunda tu coloca ali tu passa o pincel assim, sabe? E daí vai ficar um alvo e um negocinho no meio. Bem no teu cozinho. Aí tu vai na janela ou na calçada. Abaixa as calças, bota o cozinho assim na beirada. Se a janela for de uma casa no chão, alguém vai comer o teu rabo, pode ter certeza. Se tu mora lá no prédio, nas alturas, não vai adiantar, né? Mas se acontecer um passarinho entrar no teu rabo, tu vai lá embaixo e deixa o teu cozinho na calçada que alguém vai comer o teu rabo. Mas eu tenho absoluta certeza. Cozinho grátis assim, todo mundo vai querer. Pode ser. Vai lá que tu vai conseguir. Vai ter a tua atenção. algo antes que as forças caóticas inundassem o planeta Terra. Aqui eu preciso fazer uma contextualização. Vocês lembram que um pouco atrás do vídeo, eu falei que o Imperador tinha deixado... Caralho, agora o cara tá de chapéu, olha lá, mano. Mas o que é isso? Parece um vídeo meu que eu fiz uma vez que cada resposta que eu dava era com uma skin assim diferente. Lembra disso, mano? Uns comentários que eu li uma vez. Sabe, Rodrigo Talini? Talini é o teu nome ou da tua namorada, Rodrigo? Eu sempre quis perguntar. Ou tu... cruzada para trabalhar em um projeto importantíssimo que iria beneficiar toda a humanidade. Esse projeto era a Webway. Sem entrar muito em detalhes, senão vai mais 10 minutos aqui só pra falar dela, a Webway era basicamente uma rede de caminhos e túneis multidimensionais que conectavam toda a galáxia. A Webway foi criada pela antiga tipo a Deep Web. Valkyrie, e o projeto do Imperador era colocar essa rede a serviço da humanidade. Assim, a humanidade poderia fazer viagens mais rápidas que a luz, sem precisar entrar no plano imaterial. Ah, é o teu depois da meia-noite? Ah, não. Então agora faz sentido, realmente. Que era muito perigoso, lar dos deuses do caos. Mas ao conectar a Terra a essa rede de túneis interdimensionais, a Webway
acabava estabelecendo um caminho de mão dupla. Da mesma forma que a humanidade poderia usar para viajar por toda a galáxia, seres de outras dimensões também poderiam chegar até a Terra, sendo necessário vigilância e controle constante do fluxo. Isso aí, José. Para isso é necessário alguém com poderes psíquicos muito Era tua poderosos. esposa? Você tá falando de tanto poder necessário que nem o próprio imperador era capaz. Por isso ele passa a usar um dispositivo, o Trono Dourado, que amplificava os poderes do imperador. Então ele já era extremamente poderoso. Caralho, que lore e o trono foda, mano. amplificava seus poderes a um nível quase Até um imensurável, trono. mas ao mesmo tempo Parece aquela máquina que o Batman entra, chega nela lá e absorve todo o conhecimento e vira um deus lá. Caramba, mano. Lore é foda demais. De quem senta nele, carga psíquica que ele coloca no usuário é muito grande e qualquer outro além do imperador que senta nesse trono é rapidamente consumido. Mas o imperador, vendo o ataque de Horus se intensificando cada vez mais, ele percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que liderar suas tropas, mas ele não poderia deixar o trono dourado vazio. Então ele pede Malcador, poderoso psíquico para que se... Ô, Rodrigo Talini, é tu na foto aqui, tua mulher aqui? Ela é funkeira? Tu também é? Parece um MC. MC ferrou. no trono dele. Sabe os perebas? Os demônios do caos de invadir a Terra. Ah, é? Prontamente Vocês são aceita a MC, tarefa. ô, Malcador sabia Rodrigo? que ele iria perder sua vida, mas ele iria se sacrificar pelo imperador e pela humanidade. Parece Quando dois o imperador funkeirinhos. certificou que Malcador estaria no trono protegendo a Terra, ele partiu com alguns primarcas leais para enfrentar Horus pessoalmente. Porém, a corrupção caótica de Horus havia o deixado extremamente poderoso, e mesmo o imperador, em toda a sua glória, não foi páreo para ele e foi ferido mortalmente por Horus. Mas mesmo ferido mortalmente, o imperador consegue juntar força psíquica suficiente para destruir Horus. Essa onda psíquica que destrói Horus também desestabiliza todas as forças do caos, enfraquecendo os exércitos de Horus e permitindo que a Terra fosse recuperada. Após a derrota de Horus, o primarca Rogaldorn encontrou o imperador caído ao chão, inconsciente e mortalmente ferido. Ele leva o imperador até o palácio. Rock, hip hop? Caramba, mas quem olha na foto vai dizer que o Rodrigo tá lá assim, ó, não. Né? Tocando lá e ele assim, opa, lá, ó, a notificação do Nitro Crates, vamos lá ver a live dele, ô, ô Taline. Mas tá bom, Rodrigo. Pelo trono, Casal bonito aí, mano. Para mandar sua própria energia. E eu acho que peguei. Antes que ele mesmo virasse pó. Esse último ato de Malcador, É. permitiu que o imperador acordasse brevemente de seu coma e desse suas últimas instruções para a humanidade. E eles continuassem lutando contra as forças do caos. Para manter o imperador vivo, os tecnopadres do mecânico trabalharam Tecnopadres? fervorosamente para modificar o Caramba. trono dourado, transformando o Daqui a trono pouco tem uns tecnotravecos, ô José. dourado Só em por- algo que era muito mais do que um dispositivo de ampliação de poderes psíquicos. Só Além um disso, pouco? ele também passou a ser um dispositivo de suporte à vida. Ali o imperador ficaria preso por pelo menos mais 10.000 anos, com seu Se for aquele só um pouco gay, já passou alguns por aqui que a namorada pegava e enfiava o dedo no cu deles assim, e dizia, não, realmente foi só uma vez só e eu me senti bem, dizia o cara. deteriorando e se decompondo lentamente, mas com sua mente completamente for assim ativa, até que tá- permitindo que tá- a humanidade continuasse a tá usar dentro a da weapon, margem. ao mesmo tempo que impedia as forças do caos de a usarem. A heresia de Horus foi uma guerra civil que quase destruiu o Império, resultando em mais de 2 trilhões de mortos e centenas de Meu planetas Deus. devastados. E com o Imperador em coma, preso permanentemente ao Trono Dourado, precisava surgir alguém que tomasse a frente do Império. Ah, vocês estavam rindo do Marcelo aí, ó, mas o Marcelo Camargo aí é membro do canal, cara, ó. Olha aí, ó. Nada mais me assusta nos vídeos do Luiz, Para reconstruí-lo, esse alguém foi Roboute Guilliman, primarca dos Ultramarines. Guilliman estava decidido que mudanças drásticas deveriam ser realizadas na forma como o Império se organizava para que isso não acontecesse novamente. A segunda fundação. Uma de suas primeiras ações foi organizar o resto dos Space Marines e das forças militares do Império para expulsar e destruir todos os sobreviventes da heresia que apoiaram Horus. Esse processo foi conhecido como Grande Expurgo e durou vários anos. E aqueles que sobreviveram à heresia e ao Grande Expurgo se refugiaram no Olho do Terror, tempestade permanente do plano imaterial. Depois do Grande Expurgo, ele começou a trabalhar em uma forma de reorganizar Quem fala mal do vídeo do Luiz aí, ó, porque ele pediu, viu? Ele pelo menos pede vídeos. Ó. Fecha a boca pra falar do meu Luiz. o Império da Terra, assumindo o posto de E se alguém quiser tirar o vídeo dele, agora é 50, viu? comandante supremo Bah, que e pau no regente cu, né, imperial, cara? título que antes era de Malcador. Sua primeira mudança na organização militar do Império foi dividir as forças militares, espaciais e terrestres, para evitar acúmulo de poder na mão de um só comandante, assim diminuindo as chances de... Ó lá, viu? Viu? Vocês falando mal do cara, ele pediu mais um vídeo, ó. Mano, eu achei uma... Ó, viu? Tá vendo aí, ó? Luiz é muito melhor que vocês, cara. Luiz é muito melhor. Calem a boca antes de falar do meu bombeiro. Com o mesmo objetivo de impedir o acúmulo de poder em poucas mãos, ele implementou aquilo que seria a mudança mais drástica na organização dos Space E Marines. gosta de traveco, ô Marcelo. E na verdade eu sou um traveco daí. Por que meu irmão virou caixinha do nada? Pô, mano, a gente já debateu essa lore aí tantas vezes, cara. Tem tantas provas. Pô, eu lancei 3 vídeos de 12 horas cada um comendo porco, cara. Pô, procura lá, deve ter eu explicando, mano. Marines. A segunda fundação praticamente extinguiu as legiões, o que antes eram grandes organizações. Mas traduzindo é pra ganhar 1,50 de fanboy. Pra resumir aí. Aí ele vai lá no Eneba, divulga as promoções, ganha 1,50 de cada um ali. Ganha 1,50 numa live de 10 horas.
E assim vai indo, cara. 1000 horas depois ele consegue comprar alguma Space coisa. Marines com 100 mil indivíduos agora eram organizados no máximo em capítulos de 1000 indivíduos, cada um com seu comandante e agindo de maneira muito mais autônoma. Além disso, ele redigiu o Codex Astartes, É, um grande Lucas, manual e que tem mais, eu detalhava acho. como o Space Marines deveria agir, suas táticas, sua doutrina, masculina. Isso. Falou tudo, Regina Pauletti. Regina Pauletti? Bah, tu conhece o Luiz, não? Não sei, porque esse nome aí, cara, olha. Claro, Leonardo, review de filmes? Claro, rapaz. Ontem mesmo me pediram mais uns 3 filmes ontem. Não, 2 ontem e 1 hoje. Já assisti um de manhã, hoje ainda vou gravar um vídeo dos filmes. Se eu não sair muito tarde daqui da live, eu gravo um vídeo hoje dos 5 filmes. E ó, não paro nunca, rapaz. Pode mandar bala aí, ô Leonardo. Os preços estão mais fáceis agora de escolher. Eu não iria ficar em seu Olha, por muito tempo. Regina Isso Pauletti. ia acabar indo contra aquilo que ele queria. Poder demais em uma mão só. Então é estabelecido o Alto Senatório Imperial. Minutagem e valor aqui, tá? Eu até ia colocar aqui um símbolozinho para dizer que aqui é o tempo. E eu até coloquei, mas eu pensei, não. O pessoal também não é tão burro assim, né, mano? Quer ver só para dizer que eu não tô mentindo? Deixa eu pegar essa minha... Olha só. Se eu pegar a minha coisinha aqui, ó, e levantar... Ah, tá atrás. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Olha lá. Eu até tinha feito, cara. Pensei, não. O pessoal vai se ligar, né, mano? Tá vendo que tem aqui, ó? Pensei, não, cara. Eu vou tirar, porque daí assim eu consigo colocar o QR Code ali, mano. Uma doação? Né? Eu vou ficar rico. Pensei, não. Valeu, Wolf. Oh, o cara tem que... Ah, tem que assistir. Ele quer ver meus reviews. Ah, ele perguntou se eu tava fazendo porque ele queria ver meus reviews. Não porque ele queria pedir vídeo. É cada um que me aparece aqui. Tá, deixa aqui. Já vamos terminar o vídeo do Luiz ali, que vai demorar 2 semanas para nós terminar Uma aqui. organização governamental dos 12 indivíduos mais poderosos da Terra, que na ausência do Imperador, iriam tomar todas as decisões relacionadas ao Império, sejam sociais, militares ou econômicas. Essas decisões todas foram recebidas com certa resistência por vários dos primarcas. Muitos deles não gostavam da ideia de fragmentar suas legiões. Era Às só vezes, ela ver o assim, as vídeo, legiões né, foram o extintas e os Space canal, Marines José. passaram a operar em É só ele ver o capítulos Mito bem TV, ó, Mito TV menores. ainda Uma tem coisa que vídeo, vou ver eu preciso então. falar É que apesar que o próprio Imperador Não, ele veio me se via perguntar como se eu faço divindade vídeo, hein? e não incentivava que as outras pessoas o vissem assim, ele era visto quase como uma É divindade. que o canal é muito longe, né, José? O canal é longe, daí o cara veio aqui, né, mano? Pela maior parte dos integrantes do Império, e seu sacrifício no final da heresia de Horus fez dele praticamente um mártir. Com isso, várias pessoas realmente começaram a ver ele como uma divindade. Em contrapartida, as pessoas que não viam ele como uma divindade, ainda assim viam ele como um grande líder a ser seguido e obedecido. Então, assim, mesmo com sua ausência, o Conselho da Terra ainda precisava de uma José. figura de poder, uma figura onisciente, um artifício. Tá pra crescendo o controlar cabelo a mesmo, população. terminar Então, essa cabeludo. necessidade de buscar um líder Vai onisciente terminar foi igual suficiente Irmão Porco pra no final, incentivar a gordo e propagação cabeludo. de vários cultos pela figura divina do Imperador. Com o tempo, esse culto foi se organizando, se institucionalizando, que deu origem à eclesiarquia, a igreja do imperador. Como um dos papéis da eclesiarquia era impedir a propagação do culto ao caos, ela acabou Mas esse ganhando assunto muito de poder igreja é político, foda, né, ditando mano? várias leis e transformando o império eventualmente em uma organização teocêntrica. Isso Esse foi porque assuntinho o de Império da igreja Humanidade destruiu o estava jogo do- numa constante guerra santa. Consequentemente, dos isso Guardiões da mudou Galáxia. a visão da população em relação aos adeptos Astartes, pois os Space Marines foram feitos pelo próprio imperador, isso fazia deles meio que filhos ou netos do imperador. Consequentemente, eles eram semideuses. Vocês percebem agora como os deuses do caos manipularam Horus para que ele provocasse a guerra civil que seria chamada de heresia de Horus? Os deuses do caos mostraram pra ele uma visão do futuro Isso do história é Império. foda, Ele porque não seria fizeram o jogo, teocêntrico ao redor da figura do Ah, imperador, cara, e seria opressivo, com a igreja ditando as regras, mas no fim das contas, o Império só se tornou isso uma reação à própria guerra civil que ele causou. Antes de continuar, acho que seria interessante eu falasse pra vocês um pouquinho sobre cada uma das legiões, quais se mantiveram leais ao imperador, quais se tornaram traidoras. Vou falar brevemente, porque é muita coisa, e cada uma Meu poderia Deus. render um vídeo à parte. Legiões e seus primarcas. Lembrando que eram 20 legiões, cada uma com seu primarca, costumes, doutrinas, táticas de combate. A história da minha vida, aquelas que se Loki. mantiveram leais. A primeira legião se chamava Anjos Veja Negros. lá. Seu primarca era Leon L. Johnson. Eram conhecidos por sua honra, disciplina e táticas de combate. Foram a primeira legião criada e considerados por muitos como os irmãos mais velhos Já dos estou Space Marines. antecipando a Eram uma das pergunta, legiões já. mais numerosas do Império, Estou na- mais de estou à 200 mil frente. Astartes. Mas durante a Grande Cruzada, em vários combates diferentes, seus números foram caindo. A Legião dos Anjos Negros é marcada pelos Anjos Caídos, já que foi uma legião que não se manteve leal ao Imperador de maneira unânime. Vários indivíduos dessa legião se tornaram traidoras. E por muito tempo, um dos objetivos dessa legião era justamente caçar e eliminar essa mancha em sua reputação. Durante a heresia de Horus, seu primarca, Leon L. Johnson, foi mortalmente ferido e entrou em estado de coma, permanecendo assim por muitos anos. Essa legião foi fragmentada em 20 capítulos. A quinta legião, chamada Cicatrizes Brancas, eram lideradas pelo primarca Jagatai Khan. Eram conhecidos por serem especialistas Esse é em combate fodão. rápido, atacando seus alvos rapidamente, Esse é um sem dar ao chinês, inimigo a né? chance de reagir. Porém, Jagatai Khan partiu em uma missão secreta em busca de um inimigo misterioso
e desapareceu, sem deixar vestígios. Os Cicatrizes Brancas foram Tinha que ter um fragmentados jogo em desses 3 aí. capítulos. A Sexta Legião, os Lobos Não sei Espaciais, se não tem, eram mas por nada é liderados aqueles pelo joguinhos de Primarca Leman Russ. estratégia. Eram conhecidos por venerar o lobo e sua imagem, eram ferozes em combate e tinham um forte senso de camaradagem entre eles. Suas legiões foram fragmentadas em 6 capítulos. Ih, camaradagem? A nona legião era chamada Aí, de Anjos José. de Sangue. Eram liderados pelo Primarca Sanguinos, conhecidos Forte por sua senso de camaradagem? estética, beleza e forte conexão com as forças psíquicas. Sanguinos foi Ih. morto durante a heresia de Horus pelas mãos do próprio Horus. Já não A quero 10ª mais jogo legião, desse. chamada de Mãos de Ferro, eram liderados pelo Primarca Ferros Manos. Os Mãos de Ferro, apesar de terem uma forte fé no Imperador, tinham uma visão muito mais próxima dos adeptos mecânicos, vendo a carne como uma fraqueza e de tempo em tempo substituíam partes de seus corpos por partes mecânicas. Isso é muito Inclusive, louco. Ferros Manos era conhecido por ser um grande ferreiro, forjando poderosas espadas. Uma dessas espadas ele presenteou a cara Fulgrim, substituía as que é a partes do primarca da corpo. legião, crianças do Imperador. Porém, durante Bem o massacre doido. do desembarque, Fulgrim foi um dos primarcas traidores e acabou decapitando seu amigo. Tem Ferros muitos Manos. que são fundidos na armadura, mano. Dá até uma coisa ruim de pensar nisso, cara. O cara fundido na armadura. Meu Deus, cara, que bagulho Trágica bizarro. morte de Ferros Manos abalou pra sempre a moral dos Mãos de Ferro. Os Mãos de Ferro foram fragmentados em 8 capítulos. Aí temos a 13ª Legião, os poderosos Ultramarines, soberanos de uma região da galáxia conhecida como Ultramar. Seu primarca era Roboute Guliman. São conhecidos por sua extrema disciplina e suas doutrinas, tradições são vagamente inspiradas no Império Romano. Após a heresia de Horus, eles foram os principais Esse é o do responsáveis jogo, pelo não é? seu primarca para reconstruir o Império e foram fragmentados Esse ali é o do 51 jogo. capítulos. Agora uma curiosidade curiosa. Quase certeza Os que é. orcs do universo de Warhammer 40K tem uma habilidade chamada Campo de Gestalt É que é Psíquico. tudo parecido, Não vou entrar em mas... detalhes, porque, pelo amor de Deus, é muita coisa. Mas, basicamente, quando muitos orcs acreditam em alguma coisa, aquilo se torna real. Uma das coisas que os orcs acreditam é que o azul dá sorte. Sabe por quê? Porque Eu toda lembro vez que disso aí também, esses orcs, eles acreditavam que era imortal, ficar imortal. Nossa, cara, é muita história, mano. É boa, só que é muita coisa, mano. eles enfrentam os Ultramarines vencem. Aí temos a 18ª Legião, a Legião dos É Salamandras. só eles liderados mentalizar por- que eles... São conhecidos por sua bravura, sua compaixão, É, né, Luiz? conexão com a humanidade, com as pessoas e suas habilidades em forja. Porém, Os eles orcs sofreram são os caras mais grandes baixas fortes daí, na só não Batalha sabem usar o poder. Sendo quase aniquilados. Após a guerra, o paradeiro de Vulcan se tornou desconhecido. Foram fragmentados em 7 capítulos. Temos a 19ª Legião, a Legião da Guarda Corvo, liderados pelo primarca Corvus Corax. Eram Nossa, conhecidos olha por que suas fodelão. táticas de guerrilha, eficiência em missões furtivas, também quase foram aniquilados na Batalha do Desembarque em Istvan V. Desesperado para reestruturar sua legião, Corax pediu ao Imperador permissão para acessar os laboratórios do próprio Imperador. O Imperador concedeu esse acesso e ele tentou repetir parte dos experimentos realizados para criar os próprios primarcas, um objetivo de criar uma nova classe de Astartes para sua legião. Seus experimentos foram um fracasso, gerando vários mutantes. Envergonhado, ele procurou punição, indo em direção ao Olho do Terror, e nunca mais foi visto. Ao Olho do Sua Terror. legião foi fragmentada em 17 capítulos. Essas são as legiões dos Caramba, primarcas mano. que se mantiveram leais ao Imperador durante 17 a heresia de Horus. capítulos. Agora vamos falar dos traidores, daqueles que se corromperam pelo caos. Eu vou falar também a motivação que levou cada legião e seu primarca a trair o Imperador. A terceira legião, conhecidos como os Filhos do Imperador, eram extremamente perfeccionistas e acreditavam que apenas a perfeição os faria dignos de servir o Imperador. Era a única legião que não tinham só o nome Imperador trabalharam pra como fazer nome esse de sua vídeo aí, legião, Deus como também o livre. usavam o símbolo do próprio Imperador. Talvez eram a legião que menos razões tinham para trair o Imperador, mas a sua busca doentia por perfeição os fizeram ser seduzidos por Slanesh, o deus do prazer. Fulgrim, o primarca dessa bah, legião, acabou se tornando gostei. Daimon de Slanesh. Depois da heresia de Horus, se tornaram uma legião em decadência, enfraquecida Deusa e do espalhada pela prazer? galáxia. Quarta legião, chamada de Guerreiros de Ferro, tinham como seu primarca Perturabo. Eram conhecidos por suas batalhas Perturabo? e serem O extremamente que é isso, Luiz? Perturabo? Barbaridade. O Perturabo do Luiz. eficientes, muitas vezes apelidados de trabalhadores do Império. Tanto Perturabo como sua legião se sentiam negligenciados pelo Imperador e pouco reconhecidos, o que os levou a apoiar Horus durante a heresia. Já Perturabo, seu primarca, se tornou o Daimon do deus Khorne, o deus do sangue, e sua legião Deus se corno. tornou especialistas em ataques brutais Que e fodelão, caóticos. mano. Aí temos a 8ª legião, a legião dos Senhores da Noite, eram conhecidos por usar o terror como uma arma psicológica durante suas operações. Seu primarca é o Conrad Curz. Conrad Curz teve visões do futuro do Império e por medo e desespero acabou se corrompendo nas forças do caos. Mas após sua morte, sua legião se fragmentou, espalhando caos pela galáxia. A 12ª legião eram chamados de Devoradores de Mundos. Eram obcecados por combate e tinham uma sede de sangue e destruição quase insaciável. O nome de seu primarca é Angron. Angron já guardava Tinha que ter um rancor do anime Imperador há desse muito negócio, tempo. era mais Quando fácil de Horus começou fazer, a né? se movimentar para trair o Imperador, ele Calcula aceitou um anime completamente. dessa história aí, Angron acabou mano. se tornando Daimon de Khorne, deus do sangue. Ó. Tanto ele como sua legião, que já tinham Caralho, métodos mano. extremamente violentos, apenas intensificaram sua sede por sangue. A 14ª legião era chamada de Guarda Será do que Caos. os caras realmente são dessas formas ali que mostrou ali? Sabe dizer, Luiz? Ou é IA que fez isso aí baseado no que tem escrito? Ou será que tipo aquele cara que apareceu ali, aquele demonião ali? Será que ele realmente é aquele corpo ali, aquele jeito ali? Ou é só IA mesmo que produz? Eu até agora não sei, mano. Não sei. Tem animações, mas será que é daquele jeito ali? Tal, eram conhecidos por serem extremamente resistentes e resilientes. Porra, então é quase foda pra especialistas caralho, em mano. combate em terrenos difíceis, sejam eles Tipo os tóxicos deuses do caos, os caras são gigantes na galáxia, assim. ou biologicamente contaminados. O primarca da Guarda Mortal se chama Mortarion, e ele já alimentava um sentimento de desconfiança em relação ao Aí, Imperador uma foice, há um ó. certo tempo, e foi facilmente seduzido por Nurgle, o deus da decadência, o que acabou transformando ele no Daimon de Nurgle. Hoje sua legião é conhecida Ah, por espalhar foice. pestes e doenças pela galáxia. Aí temos a 17ª legião, que seu primarca era Lorgar. Eles eram conhecidos por serem extremamente religiosos e por terem começado um culto ao Imperador, mas eles se voltaram aos deuses do caos quando o Imperador os repreendeu e recusou sua adoração. Lorgar se tornou um príncipe Daimon do próprio. Aí, ó, tipo isso aí, ó.
Será que o maluco é assim mesmo? Pô, se for, o bagulho é nível Darksiders, cara. Olha só que fodelão, mano. No caos, e sua legião continua espalhando a fé no caos pela galáxia. Temos a 15ª legião, a Legião dos Mil Filhos, com seu primarca Magnus o Vermelho. Esse Serão parece conhecidos o Fallout, por seus né? usuários de magia e habilidosos Parece os da psíquicos, Irmandade que vão lá. botar em prática seus planos. Para realizar a grande heresia, Magnus o Vermelho Tu viu a série do Fallout, ô Luiz? Se tu não viu, tu ia gostar muito, usou mano. magia proibida para contactar o Imperador e acidentalmente destruiu várias das defesas psíquicas da Terra, além de ter danificado o grande projeto do Imperador. O Imperador, erroneamente achando que Magnus era o traidor, ordenou a destruição de sua legião, assim como sua execução. Isso fez Magnus se sentir traído pelo Imperador, o que acabou levando ele a se entregar a Tzent, o deus da mudança. E ele acabou se tornando também um Daimon Olha aí, Prince mano. do deus Tá da mudança. louco. Tzent. E o próprio deus da mudança amaldiçoou Ah, a tu legião viu? de Magnus, sendo eles hoje seres feitos apenas de pó e armadura. Aí temos a Agora tu 16ª imagina uma batalha desses grandão aí, cara, entre si. Tá louco, mano. Eu acho que... Imagina um filme, assim, com a qualidade Steven Spielberg, assim. Caramba, Essa mano. legião, que são os Filhos de Horus, anteriormente chamados de Lobos Lunares, eram conhecidos por serem a legião mais próxima ao Imperador e os melhores guerreiros de todo o Império. Não é à toa que Horus foi levantado como mestre de guerra. Após Horus ser morto pelo Imperador, sua legião se tornou uma legião negra, liderada por Abaddon com o objetivo de destruir o Império. E por último temos a 20ª legião, a Legião Alpha. A marca dessa legião era Opharius. Era especialista em espionagem, táticas de guerrilha e era uma legião Salve, mais Brian, não misteriosa vi de o todo comentário Império. dele, Suas mano. razões para terem traído o Imperador continuam um mistério. Sabe Vai que ter mesmo uma depois da série? heresia de Horus, a Legião Alpha continua Falaram que ia ter operando do nas Gears sombras, também, mas a mano. quem eles servem verdadeiramente, praticamente ninguém sabe. Se você tá prestando atenção, talvez você tenha percebido que eu não falei de duas legiões, a 2ª e a 11ª. A 2ª e a 11ª legião, assim como seus primarcas, foram propositalmente apagados de todos os registros do Império. Não se sabe nada sobre eles. Apenas Pode ser bom uma isso. traição tão grave, um erro tão imperdoável, que apenas o ato de se Você viu que a Naughty Dog tá criando uma IP, uma nova IP? Cara, parece que é uma nova IP de futurista FPS. Pode enfiarem no rabo. Pelo amor de Deus, mano. O que a Naughty Dog quer fazer com um jogo FPS futurista, mano? Ah, vá se cagar, velho. citar seus nomes é completamente proibido. Aí eu me pergunto, considerando todos os atos profanos, Essa é a IP cruéis, nova que ela tá brutais, fazendo. Mas, ó. blasfemos que os traidores cometeram, e tudo bem documentadinho, o que essas duas legiões podem ter feito de tão ruim para serem apagadas da história? Talvez esse seja um segredo, e nunca saberemos a resposta. Criando Space Marine. Beleza, até agora eu já falei o que é um Space Marine, um pouco de sua história, seu surgimento, falei da heresia de Horus, que é um marco na história dos Space Marines. Agora eu acho que é o momento ideal pra gente falar como que se cria um Space Marine. Tudo começa com a seleção. Você precisa Luiz. entender que os Astartes, ou Space Marines, são o símbolo máximo da força militar do Império. Deve e ser apenas alguém os que melhores quer dos trocar de melhores são sexo no escolhidos futuro. para se tornarem Space Marines. Os indivíduos que são escolhidos para serem Space Marines precisam ser crianças, geralmente menos de 12 anos. Elas podem ter as mais diversas origens, desde tribos selvagens, gangues urbanas, ou até mesmo famílias nobres guerreiras. Quando os mais fortes são escolhidos nesse ponto, eles ainda precisam passar por várias provas de força, coragem, Isso aí é foda, lealdade. mano. E quando a criança passa por esses testes... A coisa que eu mais gostei da história é isso aí, ó. Como as crianças são transformadas nos marines. Eles são meio que modificados geneticamente quando são pequenos e crescem com essas modificações e se tornam super soldador. Cara, é muito foda, A mano. verdadeira transformação quando ele começa a passar pelo processo de implantação dos Gene Seeds, algo que seria como semente genética, ou gene semente, que é um conjunto de 19 órgãos sintéticos implantados no decorrer de toda a sua infância e adolescência para transformá-lo em um verdadeiro super soldado. Aí, ó. Esses órgãos são implantados em fases, sendo as primeiras 3 fases realizadas entre as idades de 10 e 14 anos. A primeira São fase máquina. é a implantação de um segundo coração. Até a Também saliva conhecido dos como caras é um ácida e tal, os caras são pouco uns menor do monstros. tamanho do coração humano, que vai bombear mais oxigênio, mais sangue, mais nutrientes para os órgãos e para os tecidos do Space Marine. É Esse verdade, realmente, os espartanos são assim também lá, atua os como Esparta. salvaguarda em caso o coração original fale por algum É motivo bem ou seja igual. danificado em combate, dando ao Astarter tempo suficiente para procurar um apotecario, um Space Marine médico. Já na fase 2, é implantada na base do cérebro do Space Marine a Os Medulla, que é uma glândula que secreta certos hormônios de crescimento que, juntamente com a dieta do Space Marine, a base de certas cerâmicas, faz com que seus ossos cresçam em um ritmo e um tamanho muito maior que o normal. Além disso, seus Foda. ossos se formam de maneira muito mais grossos e resistentes. As Não, costelas de sua caixa foda. torácica, por exemplo, são completamente fechadas e lacradas, formando uma espécie de armadura subcutânea. Já na fase 3, é implantada próximo ao coração do Marine a Biscópia, que é uma glândula que também secreta um hormônio especial que age diretamente na formação dos músculos, permitindo que os Space Marines gerem músculos muito mais fortes, maiores e mais volumosos, deixando eles extremamente fortes. Esse crescimento muscular, juntamente com o Isso é crescimento foda, ósseo da Os Medulla, faz com que os Space Marines se tornem humanoides muito grandes. A gente tá falando de alguns indivíduos chegando a 2,5 metros de altura. Já a fase 4 e 5 ocorre entre os 12 e 14 anos do Marine. Na fase 4, é implantado a Hymastamen, ou gerador de sangue, que pode ser implantado em uma grande veia ou uma grande artéria, como a aorta. É responsável por mudar a bioquímica do sangue do Astarter, tornando esse sangue muito mais eficiente no carregamento de nutrientes, como oxigênio. Isso também dá ao sangue dos Marines um tom muito mais
mais vermelho devido à sua Sabe, riqueza em Arthur? oxigênio. Na fase 5 é implantado o órgão Larman. Parece um pequeno fígado. Sua função é criar plaquetas sintéticas, que é responsável por fechar ferimentos de forma praticamente instantânea. A fase 6 já ocorre entre os 14 e 17 anos, que é implantado o nódulo cataléptico na base do cérebro do Marine. Nesse nódulo é responsável por permitir que o Marine, mesmo se estiver privado de sono há vários dias, ele consiga servir o Império e continuar lutando, sem sentir os efeitos do sono, da fadiga e do cansaço com muita intensidade. E se Os caras são quase imortal, mano. que o Marine desative áreas do seu cérebro. Aí vocês imaginam, é um cara só. Agora imagina vários. Não é muito recomendado não, é só o último caso. O sétimo órgão implantado é o pereúmino, que é uma espécie de pré-estômago que recebe a comida antes do estômago. Esse órgão é responsável por analisar a comida e detectar qualquer tipo de veneno ou substância tóxica, permitindo que o Astartes tire proveito de praticamente qualquer comida, mesmo quando ela está envenenada, tóxica, estragada. O oitavo órgão implantado se chama homofágia, é implantado na coluna espinhal do Astartes e conectado diretamente ao seu sistema nervoso. Isso permite o Astartes acessar memórias de indivíduos da qual ele coma a carne. Ele pode pegar um inimigo, comer a carne do inimigo e conseguir acessar várias memórias daquele indivíduo que ele acabou de comer. Já o caramba, meu, os caras são pulmão, foda demais. Juntamente com os dois originais do Astartes, que permite ele respirar em ambientes pobres em oxigênio, ou até mesmo em ar tóxico, envenenado, e esse terceiro pulmão consegue tirar oxigênio da água. Significa que se você pegar um Astartes e jogar ele no fundo de um rio, ele vai respirar como se fosse um peixe, como se tivesse Gelrias. Nossa, cara, que isso, mano. Chamados de Oclobes. São já achava que os caras eram foda. Em situações de pouca luz ou quase escuridão total, como se fosse luz do dia. O 11º órgão são as orelhas de Laima, que substitui completamente as orelhas originais do Marine, permitindo ele ter uma audição muito mais aguçada e precisa, além de uma grande resistência ou quase imunidade total a qualquer tipo de arma sonora. O 12º órgão implantado é a membrana de Susan, uma membrana que envolve e modifica toda a arquitetura do cérebro. Ela permite que em momentos de grande necessidade, o Astartes consiga se desligar até que alguém venha e religue ele novamente, podendo ficar nesse estado de inconsciência ou hibernação por centenas de anos. Que legal, cara, isso aí dá certo no jogo. Quando a gente morre, alguém pode vir ressuscitar. Então fica nesse estado aí. Caramba, explica tudo ainda, mano. Que foda. De grande treinamento para ser usado corretamente. O 13º órgão é o melanocromo, que é uma glândula implantada no sistema linfático. Ela controla a quantidade de melanina presente na pele do Marine. Essa quantidade vai se variar de acordo com a necessidade. Um Marine que passa o dia todo em uma operação debaixo de um sol pode ter sua pele no fim do dia bem mais escurecida para protegê-lo do sol. Ela também altera algumas características da pele do Marine, deixando ela mais resistente e principalmente resistente a tipos diferentes de radiação. O 14º órgão implantado são os rins olíticos, também conhecidos como purificadores. Eles agem de maneira emergencial ou veneno que tenha entrado em seu organismo. Porém, sua ação de purificação é tão poderosa que pode deixar o Marine inconsciente. O 15º órgão são as neuroglotes, que são instalados nas estruturas nasais do Marine, dá a ele um olfato super aguçado, permitindo ele identificar nutrientes, toxinas e odores muito sutis. O 16º órgão é a mucranoide, que permite o Space Marines de secretar por seus poros uma espécie de cera proteica similar a um muco que sela sua pele, lhe protegendo de várias coisas, como por exemplo o próprio vácuo do espaço. O 16º Meu órgão é Deus, cara! Glândulas, que basicamente é uma glândula que produz até no espaço os caras podem ir. Usado como uma arma para cegar ou ferir seus Que inimigos, absurdo, mas geralmente cara. é usado para ajudar na digestão, pois esse ácido consegue dissolver certos materiais, como celulose, metal, madeira, permitindo que juntamente com os órgãos anteriores relacionados com o sistema digestivo, que ele se alimente de praticamente qualquer coisa. O 18º órgão implantado são as glândulas progenoides, e são essas células que criam novos órgãos para a criação de novos Marines. Significa que todos esses órgãos que eu falei até agora são criados dentro de um Space Marines, e em certo ponto vai ser retirado para criar um novo Space Marine. E por último, caramba, o mais cara, olha importante isso. órgão implantado, a gente tem a carapaça negra, um conjunto de fibras orgânicas escuras implantadas sob a pele do Marine. Essas fibras, depois de implantadas, têm certos segmentos puxados para fora e conectados diretamente à sua armadura de poder, Se os caras cagar, viram uma bomba. criando uma conexão direta entre seu sistema nervoso central e a interface Caga, pega o tolete, joga no cara e explode. do usuário da armadura de poder, fazendo com que a armadura de poder não seja apenas um equipamento, mas uma extensão de seu próprio corpo. E esses são os 19 órgãos implantados no Space Marines. E apenas depois da implantação do 19º, que aquele garoto passa a ser considerado um homem, passa a ser considerado um Space Marines. É importante dizer que esse processo não é nada fácil. Seu treinamento e sua doutrinação são constantes. Muitos morrem no processo e muitos se tornam aberrações mutantes. Toda essa alteração de seus corpos, além de fazer eles serem mais rápidos, mais fortes, maiores, mais resistentes e ter todas essas habilidades, também fazem com que sua expectativa de vida seja muito maior, com alguns deles vivendo centenas de anos. Quer dizer, apesar que o corpo deles daria a eles uma expectativa de vida muito alta, na verdade a expectativa de vida deles é baixa. Porque, bem, eles morrem bastante no campo de batalha. Existe uma classe ainda mais poderosa dos Space Marines. Eu não vou entrar muito em detalhes das circunstâncias da criação desses Space Agora imagina pra alguém matar um desses caras aí, como é que não tem que ser foda? Marines especiais, chamados Primaris Space Marines. Mas eu vou falar brevemente sobre eles. Mas basicamente, depois da heresia de Horus, Thibaut Guilliman estabeleceu a segunda fundação, que iria mudar a organização dos Space Marines. E uma mais das forte coisas que ainda, fez vamos foi ver. ordenar que os arquimagos tecnopados de Marte que produzissem uma classe ainda mais poderosa dos Space Marines, usando como Tem. Não. Vê a review lá, ô Marcelo. Tem duas, na verdade. Assiste as duas lá, tu vai ver o que eu vou dizer, mano. Vale a pena. Olha lá. Pode procurar que tem duas análises. Qual que eu achei mais difícil? Ah, foi do Digimon. A do Digimon e do Just Cause 3 também achei muito difícil. como base os planos originais do Imperador para criar os Space Marines. Depois de algumas centenas de anos, como resultado, foram criados os Primaris Space Marines. Space Marines que eram basicamente como seus irmãos mais velhos, porém mais fortes, mais rápidos e com 3 órgãos sintéticos adicionais, que eram eles os tendões espiralados, também chamado de o aço interior, que falando basicamente todos os tendões do Primaris Space Marines são reforçados
Aí depende o que que é o vídeo, né, o DDT. Se for putaria ou não sei o que, não dá, né, mano? Depende muito qual é o vídeo do Twitter. Reforçados com ligas metálicas, juntamente com seus músculos, seus ossos, fazem com que eles sejam extremamente fortes. Eles são capazes de esmagar um crânio humano apenas com uma mão. O segundo é chamado de Magnificat, ou o amplificador. É uma glândula que secreta certos hormônios que intensificam a potência de todos os outros órgãos, principalmente os órgãos responsáveis pelo crescimento dos ossos e dos músculos. Isso faz com que os primários Space Marines cheguem na casa dos 3 metros, 3,5 metros de altura. E o terceiro e último órgão implantado nos primários Space Marines é a fornalha Belisarium, ou revitalizador. É um órgão conectado nos 2 corações do primário Space Marines. Mas o que é o assunto, o DDT? Porém, quando o Space Marines passa por um grande trauma físico que o impossibilitaria de lutar, esse órgão se ativa, liberando uma quantidade absurda de bioquímicos em seu corpo, fazendo com que... É melhor evitar, viu, DDT? O conteúdo do Twitter é muito tóxico, pode ser que eu me foda aqui. Melhor evitar. Músculo, órgãos e até ossos se regenerem instantaneamente pra ele voltar a lutar. Se os Space Marines são máquinas de guerra, os primaris são verdadeiros monstros. Acho que agora a gente pode falar um pouco dos equipamentos dos Space Marines. Eu vou falar só dos principais, dos mais reconhecidos, porque é muita coisa. Não vou falar de todos. Vamos começar falando das armaduras. São pelo menos 3 tipos. A primeira delas é a armadura de exploração, ou de explorador. É uma armadura composta de placas feitas de carbono titânio, que tem uma boa proteção, porém a sua principal característica é que ela é bem leve se comparada às armaduras padrão utilizadas pelos Space Marines. Ela é a principal armadura usada quando um iniciado não tem a sua carapaça negra amadurecida o suficiente para realizar conexão com a interface da armadura de poder. Também, quando o Space Marine está passando por um período de paz, seja porque ele está em um planeta pacificado ou alguma coisa parecida, é permitido a ele deixar sua armadura de poder e usar essa armadura que é bem mais leve. Já o segundo tipo é a famosa armadura de poder. É uma armadura feita de ligas metálicas e placas de cerâmica que dão ao Space Marines uma proteção formidável. Ele é capaz de resistir a grandes traumas e grandes explosões. Além disso, ela também protege os Space Marines de perigos ambientais, como ambientes tóxicos, o vácuo do espaço, frio intenso, e sua interface é ligada diretamente à carapaça negra. Os filamentos orgânicos implantados no corpo dos Space Marines têm uma intensa conexão com a armadura, fazendo com que a armadura seja literalmente uma extensão de seu próprio corpo. Essa armadura ainda tem diversos dispositivos que amplificam todas as capacidades do Space Marine, deixando ele mais rápido, mais forte, mais resistente, e uma grande capacidade de customização. Mais do que super-humano, tá louco. Necessidades. Já o terceiro tipo são as armaduras de exterminador. Diferente dos tipos anteriores, essa armadura é extremamente pesada e fornece proteção absoluta. Um Space Marine com uma armadura de exterminador perde um pouco de mobilidade, mas em contrapartida, ele se torna praticamente um tanque, uma força imparável, quase indestrutível de destruição. Muitos Space Marines focados em combate corpo a corpo usam essa armadura, já que eles podem ir pra cima dos inimigos sem se preocupar em ser atingidos. E uma coisa, as armaduras de exterminador geralmente são reservadas apenas aos veteranos, aos Space Marines que já provaram seu valor no campo de batalha com as armaduras padrão. Já a principal arma usada por um Space Marine são os bolters. Será que se a gente traduzir seria parafusador? Parafusadeiras? Vamos falar bolter mesmo. Que são armas que podem se apresentar em diferentes formas, desde metralhadoras, pistolas, até armas mais pesadas. A sua principal característica é que sua munição, os chamados bolts, são explosivos e causam grande dano no impacto. Antes de parar de falar dos equipamentos dos Space Marines, você vai ver por aí que eles podem se apresentar em diferentes cores. Essas cores não são pura questão estética e nem são por acaso. Tanto suas cores como sua heráldica, seu simbolismo, são representações visuais do capítulo ao qual aquele Space Marines faz parte. E como cada capítulo tem sua própria especialização, próprias estratégias, a cor também dá uma certa ideia de como aquele Space Marines vai se portar no campo de batalha. E por último, vamos falar um pouco das suas táticas de combate. Eu já falei que as legiões foram extintas e no lugar surgiram os capítulos com no máximo 1000 indivíduos em cada um. Esses capítulos acabaram herdando várias características de suas legiões, mas agem de maneira independente. Cada capítulo é comandado pelo mestre do capítulo, um Astarte muito mais experiente que comanda as principais operações realizadas pelo capítulo. Cada capítulo equivale a um exército e sua força é o equivalente a um exército de pelo menos 10.000 soldados comuns. Cada capítulo tem a sua própria especialização, mas o seu modo de combate acaba sendo parecido em certos aspectos. Os capítulos têm seus próprios equipamentos, seus próprios veículos e seu próprio transporte. Isso dá a eles uma característica de muita mobilidade, e é por isso que muitas vezes são os primeiros a chegar no campo de batalha. Uma das principais especialidades de um capítulo é o combate planetário, que basicamente funciona assim: eles rapidamente chegam em órbita de um planeta, destroem todas as naves espaciais que protegem ao redor do planeta, destroem as armas orbitais. Paralelamente a isso, um grupo dentro do próprio capítulo especializado em missões de infiltração, como os Space Marines iniciados ou os vanguardeiros, se infiltram por trás das linhas inimigas, sabotando ou destruindo todas as defesas antiaéreas do planeta. Quando as defesas antiaéreas do planeta estão neutralizadas, eles começam a invasão terrestre, usando os chamados drop pods, que são uma espécie de cápsulas lançadas a partir da órbita diretamente na superfície do planeta, jogando os Space Marines no meio das forças inimigas, o que é perfeito para um ataque surpresa. Outra maneira de fazer os assaltos em terra é usar as naves Gunship, que conseguem levar vários e vários Space Marines das grandes naves em órbita até o campo de batalha. Os Space Marines sempre dão preferência para caírem direto no coração das forças inimigas, para enfraquecer as investidas inimigas, às vezes antes mesmo delas começarem, assim como também quebrando a moral dos inimigos, fazendo com que muitos deles fujam. Outra coisa, apesar dos capítulos serem de mais ou menos 1000 indivíduos, dificilmente os 1000 Astartes são usados na mesma batalha. Ao invés disso, geralmente são usados nas batalhas alguns esquadrões com algumas dezenas ou centenas de Space Marines, porém com suporte de veículos e também Dreadnoughts. Inclusive os Dreadnoughts são um tipo de Space Marine. Eles são Space Marines que, quando sofrem um grande dano em batalha, são colocados em sarcófagos selados, e a partir desse sarcófago lacrado, eles controlam grandes máquinas de combate. Mas não vou falar mais do que isso não, porque caramba, coisa e rende um vídeo à parte. Esse eu não sabia. Bom, pessoal, como eu disse, a lore de Warhammer 40k eu não sabia. Muito complexa. Mesmo o vídeo tendo mais de 1 hora, eu deixei bastante coisa de fora. Considere esse vídeo um recorte com bastante informação. Lembrando que qualquer errinho que você tiver encontrado, deixa nos comentários aqui, eu vou me esforçar pra o vídeo é tão grande que o mouse chegou a desligar aqui.